E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez aqui ao nosso canal. Professor Dorival Conte Júnior, língua portuguesa aqui, a minha disciplina. Tá vendo na sua tela esse concurso que o edital foi publicado recentemente, o concurso de assistente administrativo, lá da cidade de João Pessoa, na Paraíba. Edital publicado recentemente, banca examinadora escolhida. Eu quero fazer a análise neste vídeo da parte de língua portuguesa. E não só a análise do edital, mas também trazer dicas para vocês como estudar para esse concurso, quais as principais matérias. Eu fiz o seguinte, eu peguei a banca examinadora que organizou esse concurso, peguei as provas anteriores, provas recentes, 2020 e 2019, fiz uma análise das questões relacionadas ao assunto ou aos assuntos do edital de vocês aqui desse concurso. Fiz um apanhado geral de como a banca examinadora questiona determinados assuntos. E neste vídeo eu quero trazer para vocês esses detalhes, porque é muito importante você conhecer o detalhe da banca examinadora, você saber o estilo da banca examinadora, não só a matéria. Claro que a matéria é importante, lógico, né? Você conhecer a matéria, óbvio que é importante, mas tem que saber como que ele pergunta isso, porque a banca tem alguns detalhes para eu poder direcionar vocês aqui no estudo, né, de vocês. É o que eu vou fazer aqui nesse vídeo. Então me acompanha aqui, por favor. Vamos começar aqui mostrando, na verdade, o que a banca examinadora publica é o edital primeiro. Então esse edital aí que você tem aí, ó, 22 itens, né, 22 assuntos, ele parece um edital muito grande. Mas, na verdade, há assuntos aí que são muito misturados, né? E a gente coloca isso dentro de um contexto e consegue identificar cada um desses assuntos. Às vezes você tem aí uma questão de prova, por exemplo, que envolve 2, 3 assuntos do edital. Então vamos ver o que o examinador vai preparar para a gente depois com questões de provas. Eu vou trazer questões de provas anteriores com dicas aqui, né? Questões de vídeo. E com questões para vocês fazerem, e a gente vai discutir isso depois também. Mas primeiro vamos fazer aqui a análise do edital. Vamos começar, vamos dividir a gramática, vamos ver como é que a gramática é dividida, as chamadas partes da gramática e como você vai se preparar para cada um desses assuntos aqui, ó. Bom, a gente tem a fonética e a fonologia. Eu vou mostrar isso aqui para vocês porque tem no edital. Então o edital ali desse concurso do assistente, ele traz o assunto fonética e fonologia. Vamos pensar em som. Fonética tem a ver com som, tá vendo ali, ó? Som da língua, tá vendo? É o som. Então é a fala. Então quando você fala, quando nós falamos, na verdade aqui, ó, né? Nós emitimos um som. Isso tem a ver com a parte fonologia, ó. Fono tem a ver com o som. Então vamos pensar assim, ó. O que o examinador pode me perguntar sobre fonética e fonologia, que são assuntos que estão lá no edital. Vamos ver. Bom, fonemas. Tem fonemas lá? Tem separação silábica, encontro consonantal, então encontro de consoantes, o encontro vocálico, aquela coisa do ditongo, do hiato. É isso que a gente vai ver aqui, inclusive também depois com questões. Então a fonologia, assim como a fonética, tem o objetivo de estudar o som da língua e as sílabas. Quando você escreve uma palavra, você separa silabicamente essa palavra ele vai emitir um som, evidentemente. As sílabas têm um som. E isso tem a ver também com a ortografia. Então, quer dizer, o examinador pode fazer uma questão envolvendo a ortografia também. E essa palavrinha difícil aqui, ó, ortoépia, aqui, ó, é simplesmente a articulação da pronúncia. Você articular. Então, por exemplo, quando você vai pronunciar esta palavra aqui, ó, né, na verdade não é bueiro que se pronuncia, é bueiro. Então ela tem um tritongo, ela faz isso aqui, ó, bui, né, tracinho, ro, opa, aqui, ó, tá vendo? Então o tritongo, isso tem a ver com a tal da ortoépia. Claro que o examinador não vai te perguntar isso, porque o exame é escrito, e ele pode colocar uma questão de separação silábica para você. Então a ortoépia vai estudar isso aí. Essa parte aqui, gente, ó, prosódia. Prosódia tem a ver com a pronúncia. Não tem nada a ver com sotaque, hein, gente? Nada a ver.
Então, o Brasil, vocês sabem, é um país de dimensões continentais, né? Nós temos diferenças de culturas, etc. E também temos a diferença de som. Como você emite o som em cada um dos estados, das regiões, tem diferença, que é o tal do sotaque. Não tem nada a ver com sotaque, tá? Prosódia é a pronúncia de determinada palavra, até porque tem a ver com a acentuação, e a acentuação gráfica também tem aí no edital de vocês. Então, a fonologia e a fonética, esses assuntos são importantes para você fazer uma questão de ortografia, uma questão de separação silábica, que aparece lá no edital, e uma questão de acentuação. Beleza? Vamos para frente? O que aparece no edital é isso aí, gente, ó. Ortografia oficial, emprego de letras e acentuação gráfica, tá? Então, nós temos lá a grafia das palavras. Eu sugiro que vocês estudem lá, principalmente o uso dos porquês. Porque são 4 porquês. Uma forma diferente em cada uma dessas 4 para você identificar no contexto. E também reconhecer a grafia de algumas palavras, que é o vocabulário, né? Você precisa ter, na verdade, vocabulário. Reconhecer determinadas palavras, não que vão perguntar para vocês por que a palavra é escrita daquela forma, mas vão pedir para você, por exemplo, assinalar a alternativa em que as palavras estão graficamente corretas, né? E há palavras ali que muitas vezes a gente não tem o contato no dia a dia. Então isso é o reconhecer a grafia de algumas palavras. Isso é o tal do vocabulário. Quando você estiver estudando, você encontrou uma palavra que você nunca viu, uma palavra que vai trazer alguma dificuldade para você, eu sugiro que você coloque essa palavra num glossáriozinho, numa espécie de um mini dicionário, e todos os dias você vai olhar aquela palavra, até porque você vai criar o tal do vocabulário para vocês, né? Vamos para frente aqui, ó. Quando a banca examinadora menciona emprego de letras, é o seguinte: quem aqui nunca teve dificuldade aqui? Quando você vai escrever uma palavra, né? Será que é com 2 S? Será que é com C cedilha? Então, na verdade, é isso. É procurar identificar palavras com esse tipo de grafia que traz, né, que traz uma certa dificuldade. E aí cada um tem uma forma, né, de avaliar. A acentuação gráfica aqui, ó. Bom, a acentuação gráfica é o seguinte, gente. Houve uma mudança no novo acordo ortográfico lá em 2009, alterou alguma coisa em relação à acentuação de algumas paroxítonas. Então eu sugiro a vocês que estudem essa parte aí, ó. A parte do estudo das paroxítonas, que teve uma alteração no novo acordo ortográfico, e a pergunta que eles fazem é sobre regras. Então, por que a palavra tal é grafada daquele jeito? Por que tem aquele acento? Então, os questionamentos da banca examinadora, dessa banca, que, repito, vou mostrar para vocês depois, alguns vídeos com questões e provas anteriores para a gente estudar cada uma dessas matérias aí. Bom, preparo para a parte de emprego oficial e letras de acentuação gráfica é isso. É por aqui, ó. Então, reconhecimento do vocabulário, uso dos porquês, o emprego de determinadas letras em determinadas palavras que causam dificuldade para a gente, e principalmente o estudo, a alteração do novo acordo ortográfico, e principalmente as paroxítonas, onde houve uma certa mudança e as bancas costumam questionar isso daí. Vamos para frente aí. Morfologia. O que faz a morfologia? Classes de palavras. Você se lembra da análise morfológica que nós aprendemos na escola um dia? Sabia achar dentro de um contexto, numa frase, os artigos, os adjetivos, os pronomes, os numerais, os verbos. Essa é a tal da análise morfológica. Quando a gente faz isso, você observa que a classe de palavras que tem uma variabilidade, chamadas variáveis, são aquelas que alteram. Então você tem um artigo que é masculino, é feminino, é plural, é singular. A mesma coisa vai acontecer com adjetivo e assim por diante. São as classes gramaticais chamadas de variáveis. Repare que são variáveis, então nós temos a parte da concordância. Aqui, ó, a concordância verbal, concordância nominal. Então, isso é um assunto que está no edital também. Então, além do reconhecimento de classes de palavras, o que é o reconhecimento? O que a banca vai perguntar para você? Isso que interessa para a gente. Eles podem colocar
um trecho, um texto, eu vou mostrar isso para vocês no exemplo, e ali perguntar para você a classificação daquelas palavras. A mesma coisa acontece aqui embaixo, ó, nas invariáveis. Invariáveis aqui, por exemplo, tem a ver com o que? Advérbios, conjunções, preposições, interjeições. Olha o que está escrito aqui, ó, desprovidas de gênero, ou seja, não tem masculino, não tem feminino, e também elas são desprovidas de número, elas não têm singular, não tem plural, então são chamadas de invariáveis. Esse é o pontapé inicial. Na verdade é isso aqui, ó. A morfologia dividida nisso aqui. Agora vamos trazer aqui um exemplo de morfologia que é o que interessa para a gente. Por exemplo, pode cair na tua prova isso. Os dois alunos inteligentes fizeram esta pergunta hoje e contribuíram para o aprendizado de todos. Fazer análise morfológica é pegar essa frase toda ela inteira, do jeito que você está vendo aí, e nesse contexto nós vamos olhar palavra por palavra. Então, por exemplo, vou pegar esse os aqui e vamos identificar como artigo definido masculino plural. Depois eu passo para esse 2, que está aqui, ó, dentro desse contexto, ele é um numeral. Depois eu passo para este elemento aqui, ele é um substantivo, né? Os alunos. Aí depois aqui inteligentes, que é um adjetivo. E depois aqui a forma verbal, conjugado, fizeram, verbo. Aí o esta aqui, ó, que é um pronome demonstrativo. O pergunta, que é um substantivo. O hoje, que é um advérbio de tempo. Esse e pequenininho que está aqui, que é uma conjunção aditiva. O contribuíram, que é um verbo. Para, que é uma preposição. Esse o que está aqui, que é um artigo definido masculino singular. O substantivo masculino singular aqui também. A preposição de, e por fim, o pronome indefinido masculino plural, todos ali. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz uma análise chamada morfológica. A morfológica é uma análise de cada palavra, dentro de cada expressão, dentro de um contexto, e ela tem uma classificação. Então o artigo é uma classificação, numeral, é uma classificação, substantivo. Depois com questões, né, nós vamos trazer questões conforme eu já disse para vocês. E nessas questões eu vou mostrar como o examinador pergunta e como encontrar cada uma dessas palavras aí, tá? Bom, então o que é importante aqui a gente identificar? Classe de palavras, esse assunto está lá no edital de vocês, tá? As variáveis, como vocês já sabem, alteração, né? Então a gente tem aqui a concordância nominal, concordância verbal. São palavras que modificam de acordo com o contexto. O que cai bastante, o que é muito importante a gente identificar são os pronomes e os verbos. Começando por aqui, tá? Porque tem muita variação e, é claro, o substantivo você saber identificar dentro de um contexto. Soube achar um substantivo, o adjetivo fica tranquilo, fica fácil. Então essas são as principais. Os artigos, os numerais, normalmente não são questionados e são fáceis de serem identificados. Então os pronomes e verbos iniciaria por eles, né, e depois passaria para o substantivo, e aí identificar o adjetivo. Com certeza todos sabem aqui que o adjetivo ele é uma característica de um substantivo. A parte das invariáveis, esses três assuntos aqui, ó, advérbios, que tem a ver com sentido, tem a ver com circunstância, advérbio de modo, de lugar, de intensidade, a gente tem tudo isso no nosso material lá, dá para acompanhar de boa. Conjunções também, saber identificar as conjunções quando são coordenadas ou coordenativas ou quando são subordinativas, aditiva, adversativa, conclusiva e assim vai, são sentidos. E essa parte da preposição, na verdade a gente não decora a preposição, né? Nós temos que identificar para que serve a preposição, de onde ela saiu. E aí vocês vão ver que tem a ver com regência, que é outro assunto que aparece. Então aqui, ó, é um assunto que aparece lá no edital de vocês, né, que na verdade tem muito a ver com preposição. Não que a regência tenha só preposição, não é isso. Mas tem a ver com preposição. Mas fica ligadão aí que eu vou mostrar para vocês depois, no detalhe, inclusive com as questões, conforme eu já falei. Outra parte de morfologia que tem no edital de vocês além das classes de palavras, é a tal da formação de palavras. Então, além de estudar as classes de palavras, a morfologia também tem por objetivo o estudo e análise de estrutura e formação das palavras. É isso aqui que aparece no edital de vocês lá, tá? Aparece escrito dessa forma. O que é essa formação das palavras? É isso aqui, ó. É você saber o que é uma derivação prefixal, sufixal, o que é uma
composição por aglutinação, por justaposição. Por exemplo, vamos citar um exemplo para vocês aqui, ó. Você pega a palavra feliz, que é uma palavra que todo mundo conhece. Isso aqui é chamado de radical. Radical é a principal expressão, é o principal elemento da palavra. É como se fosse o alicerce da palavra. Você vai construir uma casa, você tem que começar pelo alicerce. O radical é isso. E aí, se eu acrescentar um elemento que vem anteposto a esse radical, olha o que vai acontecer, ó. Vai mudar, tá vendo que mudou a palavra, ó, feliz e infeliz? Então, quando eu acrescento isso daqui, ó, nós vamos trazer uma questão, fica ligado, nós vamos trazer depois. Eu vou publicar aqui uma questão sobre esse assunto. Quando eu coloco esse elemento in, a gramática chama de prefixo, vem antes do radical. Ele muda completamente a palavra. Agora, se eu colocar isso daqui agora, ó, mente, tá vendo no final aqui do radical? Mudei de novo, aí eu coloquei uma expressão, um termo que vem depois do radical, que é chamado de sufixo, e o que vem antes é o chamado de prefixo. Tá? Isso aqui é só para direcionar vocês, saber que assunto é esse aqui. Então a gente vai ver, como eu disse para vocês aqui, nós vamos ver questões sobre esse assunto, tá? Mas a parte de derivação é essa, e na verdade é decoreba realmente. Aí você tem lá a parte da composição, por exemplo, a aglutinação. Aglutinação quando você coloca uma palavra, né? Então, uma palavra dentro da outra, e você transforma numa outra palavra, né? Por exemplo, ó, em boa hora, essa expressão existia. Aí um dia alguém falou, bom, vamos fazer o seguinte, vamos juntar tudo isso e vamos inventar o embora. Então, em boa hora, na verdade, virou o embora. Isso é uma aglutinação, você vai aglutinando essa palavra com essa daqui, transforma numa outra palavra. Tá bom? Já deu para entender o que é, né? Terceira parte da gramática, a tal da sintaxe. Vamos ver a sintaxe aqui. O que vai estudar a sintaxe? Concordância nominal, concordância verbal. A regência tem a ver com dependência, complemento. Quando um nome ou um verbo precisa de complemento dentro do contexto para poder ter sentido. Colocação pronominal tem a ver com palavras atrativas de pronomes oblíquos átonos. A gente vai ver como é que vai funcionar aqui. Acento de crase tem a ver com regência. Dependência de determinadas expressões que vão exigir preposição a para somar com o artigo a ou as, e se tornar um acento de crase. Então a gente vai estudar a regra do acento de crase, nós vamos estudar a regra da colocação pronominal, a regra da pontuação, a regra da concordância. É regra, porque essa banca que vai realizar esse concurso do assistente aí de João Pessoa é uma banca que tem costume de perguntar a regra, então nós vamos estudar a regra. Outra parte de sintaxe é o estudo das orações, período simples, período composto. O que é uma oração? Oração tem que ter verbo, né? Você olha aqui, como é que eu vou identificar uma oração? Como é que eu sei que a oração existe aqui? Oração tem a ver com verbo. Quantidade de verbos indica a quantidade de oração. Então, uma oração, como que eu identifico uma oração coordenada? É uma oração por coordenação. A gente vai identificar por meio de uma conjunção. Então, a gramática deu o nome de sindética. Sindética vem do grego sindeto. Sindeto que significa ter conjunção. Quando eu tenho uma oração que tem conjunção, ela é chamada de sindética, e aí vem o que a gente chama do sobrenome da oração, né? Que seria oração coordenada sindética aditiva, por exemplo, oração coordenada sindética adversativa e assim por diante. Tá? Bom, o assindética aqui, gente, é aquela que não tem conjunção. São orações que são colocadas ao lado umas das outras e elas não apresentam conjunções. Então a gramática deu esse nome, vamos chamar de assindética. A é um prefixo negativo, que significa dizer não ter conjunção. Mas é claro que isso é só para você entender, o examinador não vai te perguntar isso, ele quer saber se você consegue identificar uma oração e qual a classificação dela. Se ela é uma oração aditiva, adversativa, é isso que ele quer saber. Então, por meio das conjunções, a gente vai identificar isso.
Período composto, você está vendo aqui, o período composto, ele tem esse nome porque ele é composto por mais de uma oração, no mínimo duas. E aí é chamada de subordinação porque são orações dependentes de outras orações. Por isso que é chamado de oração subordinada. Agora, claro, como é que eu sei que a oração é subordinada? Aí vem a classificação delas, substantivas, adjetivas e adverbiais. Elas são reconhecidas pelas palavras-chave. Então aqui, conjunção integrante. Para ser uma conjunção adversativa aqui, aliás, uma oração adjetiva, eu preciso saber achar o pronome relativo. Para ser adverbial, a gente tem que saber achar a conjunção. Então vamos ver como é que vai funcionar aqui. Vou trazer aqui no detalhe. Período simples, período composto, processos sintáticos de coordenação e subordinação, é o que o edital pede. Orações coordenadas sindéticas, elas são identificadas por meio das conjunções coordenativas, são 5 classificações. E essas classificações, elas dependem das conjunções. Você identificou a conjunção, você identifica a classificação dela. Então, conjunção aditiva, adversativa, conclusiva e assim por diante. As orações subordinadas adverbiais, elas são encontradas, identificadas por meio das conjunções subordinativas adverbiais, que são 9 classificações: causais, condicionais, temporais, e assim vai, concessivas, conformativas. Pelas conjunções é que você identifica o nome da oração. Oração subordinada substantiva identificou as conjunções integrantes. Na verdade são duas aqui, Até mais fácil aqui, A conjunção que e a conjunção se. Você identificou o nome da oração. Aí as classificações aqui também, por meio de alguns detalhes que a gente vê depois por meio de questões, tá? Bom, o que você estuda para encontrar uma oração subordinada adjetiva? Pronomes relativos. Então, na verdade, para você identificar essas orações, quando é que eu sei que é oração coordenada sindética? Quando é que eu sei que é adverbial, substantiva, adjetiva? Pelas conjunções, aqui no caso, identificando as conjunções, tá vendo aqui, e as adjetivas, identificando os pronomes relativos, tá bom? O que você estuda em concordância verbal? Concordância nominal. Concordância verbal, você vai pegar os verbos impessoais primeiro. O que são os verbos impessoais? Puxa uma setinha aqui, são verbos sem sujeito. E tem a ver com concordância, tem a ver que estarão sempre no singular. Como você identifica? Existe uma tabela de verbos impessoais, tem lá 3, 4 verbos, tranquilo, para você estudar. Quem já estudou para concurso aqui sabe muito bem do que eu estou falando. Verbo haver, por exemplo, verbo haver no sentido de existir, verbo haver no sentido de tempo, por exemplo, são os verbos impessoais, não tem concordância, está sempre no singular. Os verbos que sobrarem, aí desses impessoais, que você tem lá uma tabelinha, o que sobrou é o chamado verbo pessoal. O verbo pessoal tem sujeito. E se ele tem sujeito aqui, ele possui um sujeito, ele possui esse tal do núcleo do sujeito. Então, na verdade, a concordância do verbo pessoal, ela se dá com o núcleo do sujeito. Tá? Vamos ver questões aqui também, tá? Fica tranquilo aí. O que eu estou contando para vocês aqui, quando nós estudarmos lá as questões de provas, eu vou mostrar. Lembra disso aqui? Nós comentamos lá na análise do edital. Então, é isso que você tem que estudar. Concordância nominal, substantivo, tá vendo? Saber achar um substantivo. Porque na concordância nominal, o substantivo ele é a palavra-chave. E os artigos, adjetivos, pronomes e numerais, eles concordam com os substantivos a que se referem. Então, a palavra-chave é um substantivo. Se o examinador coloca na sua questão, assinale a opção correta quanto à concordância nominal, por exemplo, é porque ele quer que você identifique um substantivo. E o que norteia esse substantivo são os artigos, adjetivos, numerais e os pronomes, precisa concordar com esse substantivo. Então, essa é a concordância de número 0. O que é uma regência? A regência é uma dependência, então é um complemento. Tá? Quando se fala em regência, nós estamos falando em complemento. É alguma coisa que vai completar o sentido de um verbo ou de um nome dentro de um contexto.
E aqui vocês vão identificar também, para quem nunca estudou isso, vocês vão identificar que tem que realmente decorar algumas coisas. Por exemplo, eu pegaria inicialmente os verbos que têm mais de um sentido, né? Então há verbos na nossa gramática, na nossa regra, que tem mais de um sentido. Você pega, por exemplo, o verbo assistir. O verbo assistir pode ter sentido de ver, pode ter sentido de presenciar, pode ter sentido de prestar assistência, pode ter sentido de morar, inclusive. E o emprego de cada um desses sentidos vai depender da regência dele. Então, por exemplo, se eu usar o verbo aqui, assistir, no sentido de ver, eu tenho que colocar uma preposição a. Por exemplo, assistiu ao filme. E não assistiu o filme. Eu preciso ter essa preposição, né? Agora, se eu coloco, por exemplo, ó, assistir os necessitados, aqui, ó, o que eu fiz? Eu mudei o sentido do verbo. Assistir no sentido de prestar assistência, esse aqui no sentido de ver. Então, a utilização de uma preposição aqui mudou o sentido do verbo. É isso que eu quero dizer quando eu comento aqui verbos com mais de um sentido. Também, o estudo dos verbos bitransitivos são os verbos que têm dois complementos, objeto direto, objeto indireto, também tem que ser estudado, porque os verbos bitransitivos são muito questionados em provas, e claro que a gente vai ver aqui como é que o examinador vai perguntar isso. Quando você for estudar a regência verbal, também a dica que a gente dá para o candidato é dar uma olhadinha nos verbos que tem preposição a. Né? Ah, mas só tem preposição a o verbo? Não, tem outras preposições também. Mas por que o a? Né? Porque aqui ó, você já começa a estudar algo relacionado à crase. Né? Porque a crase, nós vamos ver no slide seguinte aqui, que é a soma da preposição a com o artigo a ou as. E na regência nominal a gente vai fazer a mesma coisa. Nós vamos pegar os substantivos, adjetivos e advérbios com seus complementos, né? Cada um deles tem o seu complemento, e principalmente com preposição a de novo, porque com a preposição a gente está estudando aqui um pedacinho já do acento indicativo de crase. Quer ver? Deixa eu mostrar já para vocês aqui no acento de crase, que é um assunto que está no edital também, que é isso aqui, ó. Você começa pela regência verbal e nominal. Essa regência significa termos regentes. Termos regentes significa expressões, palavras que precisam de complemento. Tá? Então, o termo regente, ele vai olhar e vai dizer assim, ó, eu tenho o meu complemento, ele tem que estar na frase. Né? Cadê o meu complemento? Esse complemento, ele tem que ser iniciado por preposição a. Esse é o primeiro passo para se ter o acento de crase. E o complemento dele vai ser o termo regido. Ó. Então, quando ele pergunta aqui, cadê meu complemento? O termo regido aparece e fala assim, ó, eu estou aqui, eu sou uma palavra feminina, admito o artigo a ou as anteposto, então houve a soma da preposição a, né, com o artigo a, e a crase vai ser obrigatória. Esse é um caso de uma situação de obrigatoriedade de acento de crase, a soma de dois as. Depois tem as proibições, a gente vai ver isso nas questões também. E tem um assunto importante também que eu aconselho o candidato a estudar, que são os casos especiais de crase. Não tem nada a ver com o termo regente e o termo regido. Mas, por exemplo, sabe quando você diz assim uma frase, ó, eu comprei uma camisa à vista. Tá? Esse à vista aqui, ó, ela é chamada de uma locução feminina. E a locução nada mais é do que um conjunto de palavras que eu não posso separar, tá vendo? Eu não posso separar o à vista aqui. Feminina iniciada por a. Então, outro exemplo, estávamos na festa e saímos às pressas, por exemplo. Esse às pressas também é uma locução, é um conjunto formado por as aqui, ó, e que tem uma palavra feminina. E eu não posso separar essas duas palavras. Então, isso é um chamado locução. Locução é conjunto. As locuções femininas, aqui uma locução feminina de modo, né? De que modo nós saímos da festa? Saímos às pressas. Como, por exemplo, lembrei de um outro exemplo agora. Você vai em frente e entre à direita. Esse à direita aqui, nesse contexto, é uma locução feminina de lugar. Né? Vá em frente nesta rua e entre à direita. Locução feminina
é iniciada por a ou as, a crase é obrigatória também. Então a gramática deu o nome de casos especiais de crase. Então estuda isso aqui, também é importante. Colocação pronominal, gente, é o seguinte, é o posicionamento do pronome oblíquo átono em relação ao verbo. Então nós temos lá as chamadas palavras atrativas, porque a gente tem lá, o verbo aparece aqui numa frase, né, por exemplo, e nós podemos colocar o pronome oblíquo átono aqui antes dele, podemos colocar o pronome oblíquo átono depois, ou o pronome oblíquo átono aqui no meio. E a gramática, né, deu um nome, uma regra para cada um desses assuntos. E quando se fala em palavras atrativas, que são as negativas, os advérbios, pronomes demonstrativos, pronomes relativos, pronomes indefinidos e as conjunções subordinativas, na verdade nós estamos falando dos casos proibidos, facultativos e obrigatórios, isso aqui, ó, próclise. Próclise, quando o que é uma próclise? Conforme está mencionado aqui, ó, tá vendo? É um pronome antes do verbo. Então, por exemplo, se eu tiver uma frase da seguinte forma, ó, não me diga. Isso aqui é uma próclise, porque o pronome oblíquo átono está antes do verbo, e ele está antes do verbo obrigatoriamente também, porque há uma palavra negativa, que é uma palavra atrativa aqui, ó. Então as palavras atrativas a gente decora também. Fechou? Tá? O que é uma mesóclise? Pronome oblíquo átono no meio do verbo. Você vai ver que são os verbos no futuro. Tem uma questão que eu encontrei na banca de um concurso recente, dessa banca que vai fazer a prova de vocês, que ela está lá colocada lá no nosso vídeo, que depois vocês vão assistir aí. À medida que os vídeos forem ficando prontos, a gente vai publicando no canal. Tá? Mas vocês vão se lembrar. Tá? Vão se lembrar. No momento que eu colocar a questão, vocês vão falar, opa, aquele negócio do pronome, eu vou lembrar vocês também. Pronome oblíquo átono depois do verbo, a gramática chama isso de ênclise. Isso é a colocação pronominal. Depois eu vou ver numa questão com vocês como isso é questionado. Bom, normas de pontuação também é outra coisa questionada, e o interessante que eu achei nessa banca examinadora é que eles fazem questões sobre regras de pontuação. Então eu encontrei questões marca a opção correta quanto ao uso da vírgula, por exemplo, mas eu encontrei questões também ele perguntando sobre a regra, e eu vou trazer para vocês e a gente vai identificar. Primeiro, vamos identificar quando não tem vírgula, quando não tem pontuação. Sujeito, verbo e complemento, oração na ordem direta, não se separa o sujeito do seu verbo, não se separa o verbo do seu complemento. Isso aqui, iniciando isso, já dá para ter uma boa noção do que é as questões de pontuação. Vírgulas, parênteses e travessões nas orações intercaladas. Orações intercaladas são orações que aparecem lá no meio de uma outra oração. Por isso que ela é chamada de intercalada. E aí há uma regra de facultatividade do uso de vírgulas, parênteses ou travessões. Tá? Então dá para usar aí os três. Isso é uma regra que a gente estuda bastante também, que cai nas provas. Vírgula nos termos deslocados. Esses são os termos acessórios, adjuntos adverbiais, principalmente. Esse termo acessório é aquele que pode ser retirado da frase. Ele vai ficar isolado ou no início do período, deslocado, ou intercalado no meio do período. O uso do ponto e vírgula, e também aqui ó, o uso de dois pontos, é muito comum em provas, o examinador perguntar se você pode substituir aquele ponto e vírgula que aparece naquela frase pelo dois pontos, por exemplo. Então, na verdade, a gente estuda isso dentro das normas de pontuação. Mas, depois a gente vai ver isso numa questão também. Aqui, pessoal, é algo que poucas bancas examinadoras perguntam, e eu encontrei questões sobre funções da palavra que e se, e na verdade são várias funções, mas o que interessa é o que cai na prova, né? Então, na prova, assim, ó, preciso saber o que quando ele é um pronome relativo, saber o que quando ele é uma conjunção integrante, saber o que quando ele é uma conjunção coordenativa, e saber quando o que é uma conjunção adverbial. Esses quatro são os fundamentais, são os que mais caem. No C, quando ele é uma conjunção condicional, quando ele é uma partícula passivadora, quando é um índice em determinação do sujeito, e quando é uma partícula expletiva de realce. Esses são os quatro principais. Então, os 4 Qs aí, os 4 Cs, são as principais funções que a gente estuda, e vocês vão ver, na questão dá para identificar isso perfeitamente, tá? Bom, significação das palavras, essa relação de sinonímia, antonímia aí, gente, tem a ver com sinônimos e antônimos. Aqui não tem muito o que falar, né, gente? É o reconhecimento de palavras sinônimas e antônimas, é vocabulário, né? Na verdade é ter vocabulário. Aqui não tem muito o que estudar. Ninguém vai estudar o dicionário
para identificar as palavras. Então você tem bastante leitura, com muita leitura, encontrou uma palavra que você não conhece, eu sugiro que você marque o sentido, o valor dessa palavra. É dessa forma que você estuda a parte de significação. Bom, compreensão de texto é o seguinte: vocabulário, né, leitura. Compreensão de texto começa por leitura, claro. A interpretação do texto começa por uma leitura. O vocabulário, você ter bastante leitura. Pegar provas anteriores e olhar os textos de provas anteriores, mas não decorar, porque não vai cair de novo aquele texto, né? Pesquisar as palavras que você encontrou que você não conhecia, você vai aumentando o seu vocabulário. E aí começam a aparecer as palavras-chave dos enunciados. Segundo informações do texto, segundo as ideias do texto, do trecho, já é uma palavra-chave, é um assunto, é uma palavra que identifica o enunciado, que é uma questão de interpretação. Segundo o texto, pode-se afirmar que, aí vem lá as opções, né? De acordo com o autor do texto, ou segundo o autor do texto. Então essas três linhas, essas três últimas linhas aqui, ó, são na verdade as palavras-chave que vocês vão encontrar lá no enunciado da questão, que é na pergunta, para você identificar quando é uma questão de interpretação. Pegou a prova, tem um texto para você interpretar e tem uma pergunta. Normalmente as 3, 4 primeiras perguntas, dependendo da quantidade de questões de prova, de português, normalmente 2, 3, 4 questões são de interpretação no começo, que é para cansar o candidato. Então uma sugestão que eu dou a vocês, façam primeiro as questões de gramática, porque gramática é regra. Então o que é sujeito na Paraíba, é sujeito em Pernambuco, é sujeito em São Paulo, é sujeito em Brasília, é sujeito no Rio Grande do Sul, é sujeito no Brasil inteiro. Então, a regra serve para todo o território nacional. Já a interpretação, ela tem algo muito particular, muito pessoal, né? A interpretação é muito subjetiva. Então, você pode entender de um jeito e o teu colega de outro jeito. Mas se você estudar a gramática primeiro e fizer as questões de gramática, as questões de interpretação vocês vão resolver tranquilamente, sem nenhum problema. Tipologia textual tem a ver com as características, por exemplo, texto descritivo, o texto quando ele é narrativo e o texto dissertativo. O que você estuda aqui? Você vai estudar exatamente isso aqui, as características. Então, para que um texto seja descritivo, ele vai apresentar uma característica. Para que ele seja narrativo também, ele apresenta as características. Aqui também o dissertativo, né? Por exemplo, você pega um texto dissertativo, uma das características do texto aqui, ó, dissertativo, é você identificar que há uma opinião nesse texto. A opinião de alguém. Não é um fato que ocorreu, que aconteceu. Se é um fato que ocorreu, um fato que aconteceu, ou que está acontecendo, ou que vai acontecer, então nós temos aqui um texto narrativo. Então é uma das características, né? Então aqui, por exemplo, as impressões sensoriais, as impressões do autor do texto, né? As chamadas as impressões sensoriais, por exemplo, quando ele entrou naquela sala, olhou para a sua direita e viu uma cortina balançando e a janela entreaberta. Eu estou trazendo uma impressão daquilo que eu estou vendo. Isso é uma das características do texto descritivo. E um texto ele pode ter a mistura dessas três características. Então o ideal é estudar as características, tá? E por fim, a tal da figura de linguagem, gente. Figura de linguagem são recursos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Por exemplo, um pleonasmo, a gente usa muito pleonasmo, subir para cima, o chamado pleonasmo vicioso. A gente usa muita situação de silepse, por exemplo, que é você esconder uma palavra no contexto, né, uma elipse. Por exemplo, fui à praia, né? Quem foi à praia? Eu. Mas cadê o eu? Está dentro do verbo. Isso é uma elipse, é um elemento que está escondido ali dentro, né? Uma metáfora, por exemplo. Então, na verdade, as figuras de linguagem são essas que são utilizadas principalmente em textos poéticos e também em textos de poesia, que é muito utilizado. Não significa erro, hein, gente? Não tem nada a ver com erro. Tem a ver com um recurso estilístico que um autor coloca num texto. E aí vocês vão pegar, e a sugestão que eu dou é simples. Você pega, por exemplo, eu não sei o que é uma perífrase. Então vou ter que decorar o que é uma perífrase, né? Eu não sei o que é uma aliteração. Então vou decorar
A metáfora e o pleonasmo eu já estou mais acostumado. Então essa aqui, a prosopopeia, eu já estou mais acostumado, não tem problema. Né? O paradoxo também, antítese, agora uma aliteração, não sei, como uma metonímia, uma hipérbole. Então, na verdade, é simplesmente você decorar isso, cada um desses assuntos e com determinados exemplos. Não existe outra forma de estudar isso aqui, não tem outro jeito. É identificar o nome e a relação daquele texto, o que quer dizer, se é uma metáfora, uma perífrase ou qualquer outra coisa. Fechou? Maravilha? Então tá, essa é a parte do edital de vocês. Agora eu gostaria que você conhecesse, né, se você já não viu outros vídeos nossos, você conhecesse a nossa equipe aqui. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Primeiro aqui, ó. Língua portuguesa comigo, Dorival Conte Júnior. O que você vai ter aqui nesse material? O que você vai ter no Vencendo Concursos de Língua Portuguesa se você adquirir o nosso curso? Você vai ter isso aqui, ó. 70 vídeos de gramática com teoria e questões, mais 15 vídeos de interpretação de texto, mais 13 vídeos com questões comentadas, 150 questões comentadas, além de um material em PDF com questões comentadas também. Então não é só a questão, você tem o comentário da questão. Então olha a quantidade de material, olha o material que vocês vão ter aí em língua portuguesa. Olha aqui matemática. O professor Ricardo Sampaio, o que ele preparou para nós aqui? Raciocínio lógico também. Ele preparou 13 vídeos com teoria e questões, mais 5 vídeos com questões comentadas, com 50 questões comentadas, e também um material em PDF com teoria e questões comentadas também. Então, olha só, já matemática e português aqui já é para gabaritar. Depois temos aqui o Fábio Augusto com informática. O Fábio Augusto preparou para nós aqui 50 vídeos com teoria e questões, 20 vídeos questões comentadas com 200 questões comentadas. Mais o material PDF, mais teoria e questões comentadas. Olha só o que vocês vão ter nas mãos aqui no nosso curso. Vamos ver aqui conhecimentos específicos com o professor Luiz Santos, com o professor Cristiano Silva, com o professor Adriano Cote, com o professor Dione Silva. O que eles prepararam para nós aqui em legislação e conhecimentos específicos? 160 vídeos de teoria e questões comentadas com material em PDF, teorias e questões. Também, gente, esse material em PDF são questões comentadas também. Não é só a questão lá e o gabarito, não. É comentado também, tá? Então, tá a fim de fazer esse concurso lá, assistente administrativo de João Pessoa? Olha que lugar bonito, né? Aí tá meio opaco porque tá em azul, mas essa foto colorida, quando eu olhei aí, eu não conheço a cidade de... Infelizmente, ainda não conheço. Um dos poucos lugares que eu não conheço ainda no Brasil. Mas vou conhecer, né? Olha que lugar bonito. Então, você quer fazer parte aí do assistente administrativo? O que você pode fazer? Adquirir o nosso curso. Olha quanto que ele custava, gente. 497, ele foi para 197 ou 12 de 19,90. Você vai ter um material vasto com um valor irrisório, gente. É só clicar no link que você está vendo aí abaixo. Nesse link você clicou, você vai ter acesso lá e você vai identificar o que você vai querer, os nossos cursos, e você vai ter tudo isso aqui que eu mostrei para vocês. Ou então, se você preferir, tem o WhatsApp também. Entra lá, fala com o Cristiano, e imediatamente ele vai te responder. Pode ter certeza disso, absoluta. Ele vai identificar a sua chamada e vai te responder. Ou então você vai clicar no link aqui abaixo. Ou se você quiser fazer os dois, não tem problema, clica no link, pode chegar e ligar para ele ou mandar uma mensagem para ele. Hoje é tudo na mensagem, né? Tranquilo. Maravilha? Fechamos então. Minhas redes sociais estão aqui. Eu uso muito mais o canal no YouTube. Você sabe, eu tenho vários vídeos aqui gravados, né? Então tem aqui o meu canal no YouTube, tem o Instagram, o Facebook, que uso tão somente para assuntos relacionados a concurso público. Maravilha? Fechou então? Legal, gente. Muito obrigado pela sua atenção. Bons estudos. Fica ligado, porque nós vamos trazer questões e provas para vocês. Legal? Bons estudos para vocês. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Valeu.